Paz do Senhor, meus irmãos, maravilha de Deus. Estaremos dando continuidade ao nosso curso de Ibadep médio, que tem o título História de Israel. Estamos já no segundo capítulo, que estaremos continuando, né? Capítulo 2, a vida de Abraão. Abraão era descendente de Sem, filho primogênito de Noé. E quem que era o pai de Abraão? Terá, ou Tera, como usa as expressões, tá? O ponto de partida do patriarca Abraão, ao ser chamado por Deus, foi em Ur da Caldeia, sua cidade natal. A gente vê a sua saída, né? Ponto de partida ao qual ele iniciará a sua trajetória. Durante a sua demorada estada em Harã, Deus se apresentou a ele informando que o destino final da sua longa e cansativa caminhada seria Canaã. Abraão seguiu avante somente após a morte do seu velho pai. Então a gente tem aí o começo de uma jornada e a finalização de uma jornada de vida, que foi o pai de Abraão. Deus estava preparando um palco para o coadjuvante da fé. Suas pisadas ficariam impagáveis na calçada da fama cristã, pois Deus mesmo afirmou que faria famoso e reverenciado, não pelos seus méritos pessoais, mas pelo favor divino. Engrandecerei o teu nome. Então a gente entende que Deus tinha aí uma promessa, né? Por mais que a gente hoje em dia já temos aí um conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia e o que a Bíblia nos diz sobre essas histórias, a gente vê, lendo a Bíblia e com alguns detalhes, que Deus sempre já tinha um propósito para os seus servos, seus filhos, né? Abraão constituiu-se um personagem símbolo do mundo cristão, foi chamado pai dos crentes, pai de uma multidão, pai da fé, amigo de Deus. Que possamos ser chamados assim, né? Que possamos ser lembrados como mensageiros da palavra, que possamos ser lembrados aquele crente, aquela pessoa que leva a palavra de Deus, aquela pessoa bondosa, aquela que fala algo bom para as pessoas. E dar um bom exemplo, né? A gente entra agora na parte propósito da chamada de Abraão. Qual era o propósito da chamada que Deus tinha para ele? Fundação da raça escolhida, mediante ao qual ativaria o plano de recuperação e redenção do homem. Do começo até o 11º capítulo de Gênesis, não aproximadamente 2000 anos de história, desde a criação e a queda do homem. O dilúvio tinha ocorrido há uns 400 anos. Até esse momento de história, Deus estava lidando com indivíduos para servi-lo. De agora para frente, Deus não iria lidar apenas com indivíduos. Ele iria comissionar um povo para servi-lo. Então vemos aí que Deus ainda continua comissionando um povo para servi-lo. Muitas pessoas, às vezes, podem perguntar para vocês sobre qual que é o nosso papel. O nosso papel é servir. Somos servos de Deus. E Deus nos dá o livre-arbítrio para que possamos poder escolher. Se Deus quisesse nos sacudir ou cortar alguma coisa, o ar, por exemplo, vocês não vão respirar, não vão ter mais ar para respirar, se não me adorarem. Mas Deus não faz isso. Deus tem o poder para fazer isso, mas Deus não faz. Deus nos dá o livre-arbítrio, nos dá a opção de escolha para que possamos ter no coração o desejo de adorar a Deus. E sabemos que a vitória, sabe? O gosto de vitória, o gosto de estar adorando um Deus verdadeiro, um Deus que realiza tantas coisas em nossas vidas. É tão prazeroso a gente fazer parte de um povo que vai morar no céu, né? A promessa patriarcal é estabelecida de forma eterna e universal, quanto ao limite de seus benefícios. Ao aceitar o desafio, ele está ciente de duas coisas:
renunciar todas as certezas da vida passada e enfrentar as incertezas do futuro, porém sabendo da fidelidade do autor da sua chamada. O nosso futuro incerto só estará garantido quando estiver sob os cuidados de Deus. Uma coisa interessante a gente também frisar nesse contexto aqui, ao qual Deus estabeleceu para Abraão, era que Abraão confiasse em Deus. Porque a gente vai estar vendo um pouquinho mais para frente que Deus dá algumas certas orientações para Abraão. E ele tem ali a opção, né, de aceitar ou continuar como está. E na nossa vida acontece da mesma maneira. Deus nos dá opções, nos dá condições e abre nossa mente para que possamos enxergar além daquilo que apenas estamos vendo a olho nu. Mas Deus nos dá a capacidade para que possamos enxergar algo de melhor, algo extraordinário. Por isso que é prazeroso e grandioso servir a um Deus, ser seguidor do Mestre, né? Estar debaixo das asas de Deus. Porque Deus nos dá esse privilégio, essa sabedoria de enxergar coisas boas e grandiosas longe, né? Há anos de acontecer. E Deus nos dá essas condições, né? O nome Abraão, que significa pai exaltado, entretanto, mais tarde, Deus mudou o seu nome para Abraão, que significa pai de uma multidão. Quanto a Sarai era sua esposa, que significa contenciosa, porém Deus mudou seu nome para Sara, que significa princesa. Tá? As condições de vida apresentadas a Abraão devem ter mexido com suas estruturas. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Olha só que Deus faz com Abraão nesse momento, né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Está lá em Gênesis 12, versículo 1. Tenta se colocar no lugar de Abraão nesse momento. Ele poderia ter muitas coisas ali. Ele tinha muitas coisas ali, né? E sair de um lugar onde ele já sabe como é, já sabe o que é, como lidar naquele local, e sair para uma terra, caminhar para um lugar que ele ainda não sabe. Mas ele tem que confiar em Deus para uma terra onde Deus irá mostrar para ele. É extraordinário a gente começar a ler e entender que Deus gosta de provar para nós as maravilhas que Ele está fazendo. Porque Deus não está já dando ali, Deus está dando a oportunidade para que Ele escolha e para que Ele saia de tudo que Ele tem e para algo novo que Ele ainda não conhece. Mas e acreditando em Deus, né? Deus, sabemos que Deus é Espírito ali, não estava ali como uma pessoa mostrando algo para ele, mas sim Deus ali em Espírito, colocando ele em uma prova, em um teste. Sai da tua terra, sai do meio do teu povo para algo que eu vou te mostrar ainda. Então não falou o que para que lugar. Isso que é interessante, né? Abraão então colocou toda a sua confiança em Deus, e partiu com os seus ali, levou coisas, né, para sua viagem, esposa, filhos, para seguir uma nova jornada, um caminho ao qual Deus tinha já destinado para ele, né? Abraão se colocou à disposição de Deus, recebeu promessas transcendentais e que se estendiam pelos séculos e milênios
afora, ao qual a gente conhece até hoje. Se não fosse os escritos da Bíblia, nós não saberíamos da história de Abraão, né? O qual ele tão bom foi para o teu povo. Então ele fez uma história ao qual seus descendentes assim prosseguiram, né? Tem um texto, uma frase que diz assim: andar por vista é andar segundo o entendimento humano terreno. Andar por fé é ser guiado pelo céu e ver o invisível. Que maravilha! Você andar por fé. Muitas pessoas passam por dificuldades não querendo acreditar em algo divino, né? Não querendo acreditar no Deus do impossível, que possa estar fazendo de melhor. Aí você começa a ler a Bíblia e entender alguns parâmetros divinos que Deus fez na vida dos teus filhos. E Deus fez algo tão grandioso para eles e Deus ainda continua fazendo. Então, por que você que está me assistindo, coloque a sua fé em prática? Faça um desafio com você mesmo para que você consiga conquistar algo que para você, que para o homem possa ser impossível. Mas creia, porque a fé move montanhas. A fé pode fazer tudo o que você quiser. Tenha somente a fé. Creia no Deus do impossível. Coloque a sua fé em prática. Às vezes você tem um sonho, um desejo de alcançar algo e você não está conquistando, está conseguindo. Mas tenha certeza, aquele que adora a Deus segue os seus caminhos, segue os seus preceitos, não sai da linha, está ali temente, batalhando, Deus recompensará com algo extraordinário. Somente creia. Amém? Maravilha. Vamos continuar aqui então. Agora entramos na vida de Isaac. Tá? O patriarca Isaac, e comumente chamado de filho da promessa. Tá? Por que filho da promessa? Ele nasceu quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Então, para vocês verem que foi algo extraordinário. Deus já começou algo extraordinário aí, abençoando a vida de Abraão e Sara com um filho. Tá? Quando Isaac tinha 40 anos, seu pai mandou seu servo buscar uma mulher para ele. O propósito de Eliezer diante de Deus cumpriu-se na íntegra. Cada camelo armazena até 90 litros de água. Eram 10 camelos. Imagine o esforço de Rebeca em retirar água do poço usando um cântaro. Eliezer ficou observando e não teve a menor dúvida que Deus estava naquele negócio. Quando nós, cristãos, temente a Deus, queremos conquistar algo, desejamos algo, e colocamos Deus em primeiro lugar e apresentamos o que queremos para Deus, Deus nos dará o melhor. Vendo aqui, Deus preparou para Isaac a melhor. Deus preparou a pessoa ideal. Uma pessoa que se colocava, não via esforços para fazer qualquer coisa. E Rebeca era a escolhida para Isaac naquele momento. Tá? E Isaac tinha as suas características, né? Suas características, e eu vou falar algumas delas aqui. Ele era filho da promessa, cujo nascimento foi miraculoso. Sabendo que Abraão tinha 100 e Sara tinha 90 anos. Foi chamado único e filho a quem amas de seu pai. Foi apresentado como um sacrifício por seu pai. Foi um filho obediente e submisso. Foi ressuscitado em sentido figurativo. Foi feito herdeiro de tudo que seu pai possuía. Nesse foi ressuscitado em sentido figurativo, quando Deus ali testa Abraão
né? Aqueles que conhecem a história, quando Deus testa Abraão pedindo um sacrifício, um cordeiro. E Deus pede Isaac naquele momento, né? Na hora ali do sacrifício, Deus pede Isaac e testa a ligação de Abraão com Deus, né? Coloca em prática aí vê se Abraão vai sacrificar seu único filho para mim. Vamos ver se ele vai sacrificar. E Deus já sabia que Abraão era temente a ele, mas foi apresentado na prática que Abraão é temente a Deus, primeiramente a Deus. Abraão colocou em prática isso. Então viu aí que nesse sentido figurativo que Isaac renasceu desse momento. Isaac foi um patriarca de fé, executou o projeto de Deus na sua vida, sendo detentor e transmissor das promessas de Deus a Jacó. Foi um elo indispensável para o cumprimento do pacto feito com Abraão. Sua vida parece ser apenas um eco do pai. Então ele estava seguindo todo o preceito, todo o firmamento ao qual seu pai já estava fazendo, estava continuando. Maravilha? Agora a gente entra na vida de Jacó. Jacó também era um homem de Deus, consagrado e temente a ele. Jacó era obstinado pelo direito da primogenitura. Esse ponto aqui é muito importante, porque hoje em dia a gente não vê muito isso, não tem muito isso na nossa geração, mas é bom observar os parâmetros ao qual diz aqui. Jacó era obstinado pelo direito da primogenitura, o que em si era louvável, embora usasse de meios ilícitos para alcançá-lo, porquanto tal direito significava um canal de maravilhosa promessa da bênção de Deus para o mundo inteiro, que a princípio pertencia ao seu irmão Esaú, que displicentemente a vendeu a Jacó. No entanto, para obter a validação, despedia do pai. Isto conseguiu mediante um complô enganoso dele com sua mãe Rebeca. Provavelmente ele não conseguiria obtê-la de outra forma. Então a gente vê aí alguns deslize, mas precisava acontecer para coisas futuras ser realizada nas promessas que Deus tinha para Jacó naquele momento. Jacó não imaginava quão caro ia pagar pelo dolo praticado contra seu irmão e seu pai. Ainda que Deus já tivesse um plano traçado e previamente estabelecido a Jacó, mesmo antes dele nascer, Deus não aprovou a forma utilizada por Jacó para alcançar a primogenitura. Então a gente vê que Deus não aceita como ele fez para alcançar desta forma da primogenitura, porque era um ato de grande valia para aqueles tempos, né? Você ser ali o primogênito, ganhar as bênçãos, né? A sua maior bênção do pai, tudo aquilo era alcançado o filho primogênito, tá? E para isso a gente tira algumas lições da vida de Jacó, né? Como exemplos, né? Que a gente possa estar subtraindo disso e colocando para o nosso dia a dia, né? A escolha de Jacó para dar prosseguimento à linhagem messiânica e o pacto com Abraão não despediam dos méritos pessoais, mas da vontade divina. Jacó era o filho mais novo e dono de um caráter todo defeituoso. Deus trabalhou e se revelou na vida de Jacó progressivamente, guiando e protegendo na casa de Labão e finalmente transformando em Israel. Tudo isso é resultado da graça divina. Então Deus tem um traçado na vida de Jacó também em nossas vidas. Então, o que formos fazendo, Deus tem ali um mérito para que isso traga algo de benefício para nós ou para aqueles que estão nos seguindo ou vendo. É uma amostra que Deus usa os homens para atingir os seus objetivos. A infalível lei da semeadura e colheita. Jacó enganou seu velho cego e pai,
No entanto, ele foi enganado pelo tio Labão e depois friamente por seus filhos, quando fizeram José, o seu filho amado, desaparecer. Então, você faz algo, há consequência desse algo. Bom ou mal, sempre há um resultado para esse algo. Demonstra grandiosamente do plano messiânico. Jacó praticou a poligamia, envolveu-se em muitas situações reprováveis, todavia por meio dele, Deus formaria a nação na qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Nas famílias de Abraão, Isaque, somente uma pessoa foi herdeira das promessas em cada família, mas não houve eliminação de pessoas na casa de Jacó. Todos os filhos eram herdeiros da promessa e vieram a ser pais das 12 tribos. Aí a gente vê que, por mais as coisas que aconteceram, Deus fez realizar a promessa ao qual tinha destinado já Jacó. Não há indicação de que todo quanto Deus usa serão salvos eternamente. Alguém pode ser útil aos planos divinos neste mundo e todavia não ter qualificações para o mundo eterno, no dia em que Deus julgar os segredos dos homens para lhe determinar o destino da maneira final. Tá? A gente tem aí um conhecimento, né? Deu uma lida legal nas lições ao qual a vida de Jacó que aconteceu e que a gente possa tirar algo isso para o nosso dia a dia, tá? Porque agora a gente vai entrar na vida de José. José é tradicionalmente chamado de José do Egito. Ele foi o primeiro filho de Jacó. Entretanto, foi o primeiro filho de Raquel, a esposa que Jacó mais amava. Já tinha um caráter impoluto, né, imaculado, puro. Homem de aparência formidável, tinha uma tendência fenomenal para a liderança, dotado de capacidade de tirar proveito de situações desfavoráveis. Ele casou-se com a filha do sacerdote On, muito embora tenha se casado com uma mulher pagã, ter governado um país inteiramente pagão e morar 93 anos no lugar onde havia muita idolatria, conservou a fé no Deus que desde os primeiros anos de vida ele abraçara. Em toda a vida de José destaque-se a providência divina. Olha só que interessante, né? A gente tem a noção que a gente sempre ouviu que a gente, para muito jovem, ou dá orientações para os jovens, né? Procura namorar, dá preferência, ou procura casar com pessoas dentro do seu ministério, da sua mesma religião, para que não há discórdia, né? O batimento, vamos falar assim, polos diferentes, para que não venha dar conflito no casamento. Por quê? Sabemos que, vamos falar de 10, um casal aí que são de religiões diferentes, dão certo, né? Que vai para a mesma religião. Sempre um vai querer puxar o outro para a sua religião. Por isso a gente dá essa referência para que as pessoas sigam a mesma religião. Nesse caso aqui que a gente leu, por mais que a mulher dele era pagã, ele nunca largou de estar no mesmo, adorando a Deus, nunca largou de adorar a Deus. E a gente viu que ele sempre foi temente a Deus e conseguiu realizar muitas coisas, realizar aí o seu trabalho, ao qual já vem seguindo desde lá de trás, desde lá de Abraão, essa promessa está sendo seguida. Então agora a gente vai entrar na vida de Moisés para dar continuidade ao que esses sacerdotes, esses homens de Deus estavam fazendo para Deus nesse certo momento, tá? Mas nessa parte ao qual eu falei sobre dar conselhos, né? Às vezes a mesma religião, né? Porque hoje em dia a gente tem muitos problemas com casais
que não são da mesma religião, porque sempre um vai querer que o outro siga a sua religião, né? Então tipo assim, é certo que aconteça. E é bom a gente dar esta orientação. Às vezes você fala assim, mas eu gosto daquela menina lá de tal igreja, eu gosto daquele menino lá de tal igreja, na minha igreja não tem pessoas para namorar, não tem pessoas para casar. Né? Por isso que é bom a gente colocar a nossa oração em prática, para que Deus venha abrir nossos olhos, abrir nossos corações, para que e mostrar pessoas do nosso meio, para que possamos estar ali, estar namorando, casando, para que possamos adorar o mesmo Deus, não sair dessa mesma adoração, para que Deus continue abençoando nossos corações e abençoando as famílias, porque crescendo as famílias, faremos aí um conjunto de adoradores do Senhor. Maravilha? Vamos agora na vida de Moisés. Moisés nasceu há uns 300 anos depois da morte de José. As 70 almas que compunham a família de Jacó, que tinham se radicado no fértil delta do rio Nilo, multiplicaram aos milhares. Esse povo anteriormente alvo do favor do rei e agora escravo, temido e odiado por Faraó. Né? Os egípcios ficaram abismados com o assombroso e sobrenatural crescimento numérico dos hebreus. Embora se constituíssem em ameaça para Faraó, ele não queria que os hebreus saíssem do Egito. Com rigidez e sem liberdade, Faraó obriga os hebreus a servi-lo na quantidade de escravos em obras públicas, sujeitando-os a tirar barro, fabricar tijolos, construir edifícios, canais e fossos para irrigações. Olha só que interessante, né? Olha só que interessante. O povo hebreu, eles eram engenheiros, arquitetos, construtores, eram ali artesãos, tinham inteligência para construir, executar, tinha uma mão de obra extraordinária. Olha a inteligência que Deus deu para o seu povo. Por isso que Faraó não queria que eles saíssem. Tinham em suas mãos aí ótimos artesãos, né, pessoas que pudessem estar construindo coisas, elevando o seu reinado, e não pagavam nada. Eram tecnicamente eram escravos nas mãos de Faraó. Mas Deus tinha uma promessa para os filhos dele. Tinha uma promessa para os hebreus, né? Aí a gente vê que nessa parte agora que eu vou ler, que Deus frustra os planos de Faraó, porque Faraó tinha uns planos de crescimento, mas Deus tinha um plano de crescimento para o povo dele, ao qual Faraó não fazia parte. A intenção desesperada de Faraó era impedir a crescente multiplicação dos hebreus no Egito. Com isso, ordenou às parteiras hebreias que cada criança do sexo masculino fosse morta ao nascer. Todo mundo conhece essa história, ao qual Faraó manda matar todos os meninos, né? E nessa matança aí, nesse meio de matança, nasce Moisés. Mas, vou ler. Quando Moisés nasceu, os pais entenderam que o nascimento e a formosura do menino eram indicativos do favor divino e do seu destino extraordinário. Olha só que interessante. Quem conhece a história de Moisés vê que Moisés tinha tudo para morrer, porque Faraó mandou matar tudo, elimina tudo, né? Porque o povo estava crescendo de uma tal maneira e Faraó temia que o povo hebreu fosse passado do seu povo e assim ganhasse poder com isso e destronasse ele. Aí ele eliminou todo o menino homem, né? Porque o homem
forte, era guerreiro e podia se revoltar contra ele. Mas estava nos planos de Deus que Faraó sucumbisse, caísse. Moisés foi educado no palácio. Olha só que interessante. O tempo que permaneceu no palácio fez dele um homem destituído do espírito de covardia e serviu de um escravo. Olha só que maravilha. Vou até parar para explicar. Porque, tipo assim, naquele momento ali, Faraó estava mandando destruir todo mundo. Estava mandando destruir todo mundo e não queria que aquela geração ali surgisse. Mas Deus tirou um pequenininho dali e tirou lá dos hebreus e colocou lá dentro do palácio para que pudesse crescer sem o espírito de covardia de um servil escravo. Por quê? Uma pessoa que cresce sendo escravo, ela não vai ter força para bater de frente com o faraó futuramente. Então ele fez um hebreu crescer dentro de um palácio para que pudesse ter força e empenho e aprender, né? Ele foi ali, estudou na melhor formação que tinha naquela época. E aí a gente vê que Moisés tinha um bom entendimento, sabia falar, era eloquente, né? Tinha uma boa palavra com o povo hebreu, era educado. E isso Faraó não conseguiu destruir, porque Deus já tinha um plano para Moisés, né? O mesmo Moisés que Faraó e o Egito investiram na sua formação e cultura seria usado por Deus para detonar, destruir Faraó no seu império, né? Aí a gente entra aqui na decisão de Moisés, né? Porque já cresceu, se formou, está ali já liderando, está ali na sua etapa, seu auge ali de conhecimento. E aí a gente entra na parte onde Moisés tomou uma decisão. Aí a decisão de Moisés em abandonar o palácio foi um verdadeiro contrassenso aos olhos naturais. Como explicar a questão de abrir mão do palácio real, fama, mordomias e riquezas para abraçar uma causa onde havia pobreza, sofrimento, insulto, injúria, desonra e a ira do rei? Para Moisés, porém, Moisés sabia que todo aquele gozo do Egito era enganoso e temporário. Quando ele avaliou a riqueza visível e tangível do Egito e a riqueza invisível do céu, preferiu renunciar à herança faraônica e ser herdeiro da eternidade do céu. Agora, vamos colocar aí em paralelo essa decisão que Moisés teve com as nossas decisões, né? Moisés teve uma decisão, uma opção de escolha. Ele teve o seu livre-arbítrio, teve sua avaliação. Ele conseguiu avaliar as questões, a sua herança, tudo que ele conseguiria ter e tudo que ele já tinha. Ele tinha tudo aquilo em mãos, ele sabia o que ele ia ter ali. Só que futuramente aquilo era passageiro. E ele sabia também que a herança do céu era eterna. Quando você conquista, faz algo para Deus, você conquista algo eterno. Mas, lembrando que as coisas de Deus, o que Deus nos prepara, são algo que Deus fala para nós e faz com que nós pensamos em algo futuro. Ele não coloca em nossas mãos assim, eu vou te dar, mas você tem que largar o que você tem. Quem de nós, né, pode estar trocando, abrindo mão o que Moisés fez? Né? São decisões que a gente tem que pensar, né? Pensar. Será que eu trocaria? Hoje em dia acontece algo com você, você trocaria? Você trocaria algo que você não está vendo para algo que você sabe que você vai ter? Nossa, eu estou trabalhando numa empresa e meu futuro é esse, mas Deus quer que você
abre mão disso daí e vai levar a palavra dele em tal lugar, levar e continuar o ministério de alguém. Você vai ter que continuar o ministério de alguém, porque o caminho que Deus traçou para tal pessoa já se foi, e agora você que tem que continuar esse caminho. São decisões e escolhas que devemos pensar, porque às vezes Deus está querendo colocar você em algo melhor e você não está abrindo mão daquilo que você tem e sabe que é certo para algo que Deus quer te dar futuramente. Às vezes as nossas escolhas hoje refletem em algo que a gente possa ter futuramente. Tá? Maravilha. A segunda etapa de Moisés, né? Quando ele já escolheu seguir a Deus e abrir mão do reinado do Egito, né? Das coisas enganosas e as coisas do palácio de Faraó. Moisés então fugiu para o deserto aos 40 anos de idade. A verdade é que Moisés ainda não estava preparado para ser libertador do povo hebreu. Todo o conhecimento e cultura adquiridos no Egito contribuíram consideravelmente em sua jornada como legislador, mas ainda não tinha passado pelo tratamento divino no qual atingiria um temperamento melhor, necessária ao homem que receberia golpes e críticas desmedidas do povo, pois seria colocado na posição de mediador entre o povo de Deus, intercessor perante Deus a favor deles. Olha só que interessante. Essa parte aqui é muito interessante porque Deus fez com que Moisés saísse do povo hebreu. Saísse lá, Deus tirou ele de bebezinho, colocou dentro do palácio para crescer com os ensinamentos do palácio, para que ele pudesse aprender algo sobre liderança, como falar, como estar na frente, como liderar. Então Moisés ali ele aprendeu, teve esse conhecimento, mas ele não tinha ainda um preparo para isso. Ele tinha passado, vamos falar assim, seu estágio ali no Egito, com Faraó, ali como liderar algumas coisas, mas ele não tinha passado no estágio de Deus. Como que você quer assumir algo no ministério se você não tem uma experiência? Nós vemos hoje em dia muitas pessoas que querem assumir um ministério, umas coisas tão poderosas, que não está ainda na sua alçada e já quer pegar de cara, sem você passar por uma experiência. Muitas pessoas fazem isso e quebram a cara, porque não passa no estágio, não tem ali um aprendizado. E às vezes você está passando no estágio de Deus e não está sabendo. Deus está te testando, colocando algo em suas mãos para que teste você, a sua capacidade, o seu conhecimento, para que você se sinta na experiência e ter ali a convicção que aquilo é a coisa certa de fazer, ou estou aprendendo, é algo inimaginável que eu estou aprendendo. E ali você começa a adquirir uma experiência ao qual Deus quer para a sua vida. Aí Moisés vai para o deserto. Queria estágio, queria experiência com Deus? Vai para o deserto. O estágio de 40 anos no deserto foi o suficiente para aprender a confiar prioritariamente em Deus e não em sua própria força. Então a gente vê que temos que confiar em Deus, colocar nosso empenho nas forças de Deus e não confiar nas nossas próprias forças, porque somos falhos, mas Deus nunca falha. Depois de 40 anos na escola divina, Moisés não recebeu nenhuma graduação, mas estava apto para ser um líder. Muitas pessoas querem um ensino, querem ter uma convicção de aprendizado, de liderança, de conhecimento. Não, quero fazer teologia, vou estudar todos os livros de teologia, conseguir um certificado e apresentar para todo mundo, tenho um certificado de teologia, agora eu consigo ministrar a palavra de Deus.
eu consigo dirigir uma igreja, dirigir um povo, mas a experiência? Cadê a experiência antes de você conquistar aquilo, né? Aí Deus coloca em prática, né? Porque Deus te coloca em prática na experiência para que você obtenha ali o conhecimento e tenha a capacidade de exercer a função que você tanto almeja. Por isso que é bom a gente passar pela experiência de Deus. Passar pela experiência do homem é maravilhoso, né? É fácil e tal. Agora, pela experiência de Deus, não é fácil não. Ao serem escravizados, o povo do Egito, os hebreus, ao serem escravizados, explorados por Faraó, Deus queria que nascesse no coração de cada hebreu o desejo ardoso de sair do Egito. É provável que os hebreus estivessem tão adaptados em Gósen que haviam se esquecido das promessas de Deus ao patriarca Abraão, a possessão da terra Canaã. Então eles estavam já acostumados já a ser escravizados, então, porque passou muitos anos a promessa. Então, se a gente for contar aí todos esses anos, já passou vários e vários anos. Então o povo acabou acostumando. Eu sou escravo, nasci escravo e eu vou morrer escravo. Mas não é isso que Deus quer para os seus escolhidos. Conforme a opressão aumentava, o povo recorria a Deus na expectativa de livramento, exatamente o que Deus queria, que o povo reconhecesse a necessidade de um libertador. Por isso que Deus vem levantando os seus profetas, vem levantando as pessoas escolhidas para libertar o povo da escravidão. Hoje em dia, muitas pessoas falam, mas hoje em dia não tem escravidão, você é escravo do pecado. Deus dá oportunidade para que você saia da escravidão ao qual o diabo quer te colocar, né? Que saia desse momento de aperto, de loucura, né? De sofrimento. Deus já está te dando, Deus não existe mais, temos que passar por um sacerdote para levar a Deus. Nós temos a ligação direta com Deus. Não precisamos de qualquer outra pessoa, só crer que Deus vai libertar, Deus vai nos dar a vontade, Deus vai nos dar, abrir a nossa mente para que possamos expressar melhor aquilo que Deus quer aos nossos corações. Quer ser liberto do pecado? Creia em Deus, não faça mais, coloque em prática a sua fé e creia que nas promessas que Deus tem para a sua vida, tá? Deus estava dando os últimos retoques no homem preparado para uma missão gigantesca. Moisés estava pastoreando ovelhas no Monte Horebe. Foi quando viu um arbusto em chamas, porém não era consumismo. O fogo da sarça podia simbolizar a presença e também a santidade purificadora de Deus. E a sarça pode representar os hebreus em seu baixo nível de vida moral e espiritual. Assim como a sarça ardia sem consumir-se, da mesma forma os hebreus não seriam consumidos na fornalha da aflição. Deus viu, ouviu e conheceu as dores do povo. Nesse encontro em Horebe, Deus revelou o projeto de libertação, cabendo a Moisés ser um instrumento humano que Deus utilizaria para guiar, a história dos hebreus, para colocar em prática aquilo que Deus já tinha prometido lá atrás para Abraão e seus descendentes, ao qual Moisés estaria ali realizando e seguindo em frente as promessas ao qual Deus tinha realizado para Abraão e seus descendentes. Maravilha de Deus, meus irmãos. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. A gente paramos por aqui. E a próxima parte da aula será a continuação da parte da vida de Moisés. E que Deus continue nos dando sabedoria e entendimento. Deus abençoe a todos. Fique com Deus e até a próxima aula.